dando sequência aqui ao nosso próximo painel, temos o orgulho, a grata surpresa e a companhia querida aqui de Felinto Sernache e Evandro Oliveira, que já estiveram com a gente aí em outros summits, em momentos diferentes, assuntos diferentes. Felinto, como todos sabem, acho que grande parte dos conectados aqui já conhece bem, Evandro também, ambos da Willis Towers Watson, o Felinto como líder institucional, né, do setor de previdência, o Evandro responsável pela área de previdência e de investimentos. E o nosso tema vai ser falar sobre Financial Wellbeing, o elo invisível entre participantes, empresas e fundos de pensão. Esse é um tema bastante importante que temos escutado, né, nos grupos de trabalho hoje dentro de Abrap e outros órgãos, dentro das instituições financeiras, consultorias globais, é um assunto extremamente relevante e importante. Então, esse painel aqui, essa dupla vai trazer para a gente aí um overview de como isso está sendo tratado pelo mundo, o que eles estão enxergando, números interessantes de pesquisas. Vai ser bem interessante, porque na sequência encaixamos o colocar em prática isto para os nossos participantes. Bom, a palavra está com vocês. Se quiserem fazer qualquer introdução inicial, fiquem à vontade. Eu estou aqui monitorando as perguntas e respostas. A gente combinou que pode ser algo bem interativo, então fiquem sossegados em participar a qualquer momento. Felinto e Evandro, a palavra está com vocês. Obrigado, Márcia. Boa tarde, Francisca, os colegas que estão fazendo parte desse painel. Evandro, obrigado por aceitar esse convite de estar aqui junto comigo, apoiando nesse nosso encontro, e em especial essa audiência que está aqui, como sempre, muito grande, né? Que bom que vocês dedicam tempo, né? Estão dedicando tempo para aprender, entender um pouco mais e levar essa informação adiante, né? Eu acho que o principal tema desse evento é esse, né? Compartilhar o conhecimento. E eu fico feliz também de ter, há 2 anos, eu não me lembro, a Francisca fez um convite, eu não me lembro se foi há 2 ou 3 anos, e o tema que eu fiz nessa apresentação foi investimento e ESG, como isso estava acontecendo na obrigação dos fundos de pensão ao redor do mundo, né? E a gente vê isso aterrissar agora aqui dessa forma como a doutora Raquel acabou de apresentar. A gente vai começar a falar, e Evandro, por favor, obrigado por ajudar a compartilhar essa tela aí das apresentações, e vamos já Estão vendo a tela, tentar... Felinto? Estamos vendo. Agora ela está naqueles quadradinhos, teria que botar na tela cheia. Modo apresentação. Deixa eu mudar aqui. Modo, vamos ver mudar aí. Agora? Isso, espera aí, vamos dar uma mudada aí, vamos ver ainda não vi. Vamos colocar ela enquanto coloca ela no formato adequado, ainda não apareceu aqui para mim não, tá? Não sei se para a audiência já apareceu não, isso. Ainda não. Não? Aí embaixo tem aqueles... Tá, vamos ver aí. Deixa eu fazer de novo, então. Tá bom, senão eu tento por aqui também. Enquanto o Evandro passa converte isso numa tela cheia, eu queria trazer para vocês assim, por que isso... Está em tela cheia, pessoal? Está naquela tela cheia, mas com os quadradinhos ao lado. Eu não sei se consegue fazer tela cheia como estava na apresentação da doutora Raquel. Bem na barra de baixo tem aquela... Aí essa. Assim, por que esse tema, né, Márcia, que você falou, ele é relevante, né? Hoje nesse contexto, você já deu uma pincelada em relação a tudo isso, né? Esse tema é relevante porque ele está no topo das prioridades das organizações hoje, a questão do bem-estar, né? E a gente vai explorar um pouco das 4 dimensões do bem-estar, mas com ênfase principal no bem-estar financeiro, que diz respeito não só às organizações, mas os fundos de pensão, que é essa comunidade que está aqui reunida hoje, né? Então, como é que essa questão do bem-estar, em especial o bem-estar financeiro, desemboca aqui na nossa audiência hoje, e por que isso é relevante. Para que só então, obrigado, agora ficou ótimo, Evandro, obrigado. Para que só então
a Patrícia, né, e o Alexandre venham a acrescentar, né, a experiência das pessoas nessa dinâmica dessa discussão que a gente está inaugurando agora aí com vocês, tá bom? Então, eu acho que a nossa intenção nesse momento é falar sobre bem-estar. E aí, Evandro, se a gente migrar para o próximo slide, o bem-estar, quando a gente fala de bem-estar, vamos olhar as dimensões do que nós estamos falando, né? Por que existem essas dimensões e o que está contido em cada uma delas? Eu não vou mergulhar em todos eles, mas é importante a gente saber que nós estamos falando de 4 dimensões quando se trata de bem-estar. O bem-estar físico, né? O bem-estar emocional das pessoas, que está muito hoje sendo explorado pelas organizações, pelas seguradoras, pelos fundos de pensão, a questão do bem-estar emocional das pessoas, o bem-estar social, né? O fortalecimento dos elos na sociedade, o fortalecimento dos elos dentro das organizações e desembocando no que nós vamos focar hoje, no bem-estar financeiro. Então, eu queria iniciar essa nossa apresentação trazendo o conceito do que nós estamos falando das 4 dimensões, para que no próximo slide vocês possam traduzir, a gente está tentando traduzir agora no próximo slide, o que, para cada uma dessas dimensões, quais são os benefícios que as empresas oferecem quando estamos falando de bem-estar físico. Então, fácil, o primeiro que vem ao topo da nossa memória aqui quando fala de bem-estar físico, plano de saúde, check-up, assim por diante. Quando estamos falando de bem-estar emocional, né, os benefícios oferecidos pelas organizações abrangem várias coisas, inclusive a questão do regime de trabalho flexível, que foi muito forte, tem sido muito forte ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. A questão do bem-estar social, né? Os encontros informais entre as pessoas e tudo mais, para desembocar de novo lá, quando a gente fala de bem-estar financeiro, a gente não só está falando de plano de aposentadoria, mas estamos falando de outros ingredientes financeiros contidos dentro desse quadrante. Muito bem, dado o pontapé inicial da introdução do que nós estamos falando quando traduzimos a palavra bem-estar nessas 4 dimensões, vamos mergulhar agora para algumas informações que eu tenho a confiança de que a gente pode usar essas informações, e vocês, conselheiros, dirigentes de entidades, no planejamento estratégico e financeiro e de próximo ano que vocês vão fazer agora, que começa agora já no segundo semestre, né? Então, façam uso desse material que vai ser disponibilizado aí para qualquer ingrediente de discussão que vocês queiram fazer no âmbito das suas governanças. E se precisar do nosso apoio, basta ligar para o Evandro, basta ligar para mim, que a gente pode apoiar vocês aí nessas discussões também, particulares em cada uma das entidades. O que a gente vai tratar aqui? São 4 pesquisas que a gente acabou de divulgar, né? Tem a pesquisa de tendências de benefícios, e logo na parte de baixo do quadro vocês entendem com quantas empresas nós falamos e quantos empregados essas empresas têm no total. A segunda pesquisa, olha aí, de bem-estar. A gente fez uma pesquisa de bem-estar com 246 empresas aqui no Brasil, então o mapa não está aí por acaso, a gente está tendo um olhar brasileiro dessas pesquisas, abrangendo 1 milhão de pessoas, de empregados. A gente tem uma outra pesquisa que a gente fez com 45 mil pessoas do mundo e 1.000 pessoas aqui no Brasil sobre a atitude dessas pessoas quando se trata de benefício. Aqui nós falamos com as pessoas e não com o RH das organizações. Então, aqui tem um extrato da voz do indivíduo, né, dentro desse contexto. E, por último, a pesquisa que a gente fez na América Latina, incluiu o Brasil também, sobre planos de contribuição definida. Se vocês quiserem entender um pouco mais dos detalhes de cada uma dessas pesquisas, mergulhando no detalhe delas, a gente tem isso aí disponível para compartilhar com vocês também, tá bom? Por que a gente traz essa tela aqui? Por que ela é importante? Porque, a partir de agora, o que nós vamos trazer para vocês é extratos dessas pesquisas naquilo que diz respeito às áreas de interesse dessa apresentação aqui. E, mais do que isso, a gente vai cruzar informações que a gente obteve numa pesquisa com outra pesquisa. Eu acho que essa foi a parte mais legal que a gente fez quando eu e o Evandro construímos esse material. E depois que a gente percorrer isso tudo, eu vou pedir ajuda para o Evandro. E, a propósito, Evandro,
Você entra a hora que você quiser aqui, por favor, hein? A gente está na mesma mesa, né, aqui, virtual. Então, por favor, fique à vontade. Para quê? Porque o Evandro vai trazer, no final desse material, uma questão como é que a questão da solução digital está hoje incorporada naquilo que diz respeito ao bem-estar financeiro, naquilo que lá fora eles apelidam de financial well-being. Como é que a tecnologia já está apoiando empresas de um lado, seguradoras e fundos de pensão de outro, para melhorar a experiência das pessoas. Então, assim, a gente fecha com chave de ouro, eu espero, essa hora de apresentação, esses próximos 40 minutos de apresentação aqui, tá bom? Então, eu vou começar falando sobre uma visão geral de empregados, dos empregados sobre benefícios. E, para tanto, o próximo slide já vai mostrar para nós o quê? Não é? A questão do que muita gente fala quando a gente está lidando com a questão de benefícios, né? Como é que é a questão da atração, né, das pessoas e a retenção das pessoas. Fala-se muito nisso, né, quando estamos falando de pacotes de benefício. E você percebe que essas setinhas, elas mostram uma evolução das respostas que nós obtivemos na pesquisa anterior e a do lado direito na pesquisa de agora, que a gente mostrou aquela tela para vocês. Então, como é que eu interpreto essa coluna dessa tela aí? Está vendo aqueles pontinhos ali, ó? Pontinhos, foi uma razão importante para a qual eu decidi trabalhar para o meu empregador atual? É o indivíduo dizendo isso. Então, você completa os pontinhos com as 3 linhas que aparecem ali embaixo. Por exemplo, o meu pacote de benefícios foi uma razão importante pela qual eu decidi trabalhar para o meu empregador atual. 46% responderam na versão anterior da pesquisa e agora já 58% estão dizendo que benefícios é importante dentro desse contexto. Dinheiro é importante, mas benefícios também. E assim por diante. Fala sobre o plano de aposentadoria e logo abaixo fala do plano de saúde. E a gente sabe, olha o extrato aqui, ó, plano de saúde é um elemento de atração de pessoas dentro das organizações. Está dito aí na própria pesquisa. Hoje, 61% dos respondentes disseram isso, né? Que o plano de saúde é uma razão importante para a qual essa pessoa optou por trabalhar numa organização, além do dinheiro. E a retenção está aí do lado. Da mesma forma, os aspectos de retenção, eu escolho ficar numa organização por causa do plano de aposentadoria, por plano de saúde, talvez sim, conta. E conta, está dito aqui, né? As pessoas levam isso em conta na hora de tomar a decisão. Eu digo mais, indivíduos que tomaram a decisão de mudar de emprego, e quando chegaram no emprego que estavam atraindo, na companhia que estava atraindo essa pessoa, né? Para levar essa pessoa para trabalhar lá. E lá esse indivíduo identifica, nessa negociação inicial, que não tem um programa de aposentadoria, por exemplo, naturalmente essa pessoa converte a ausência desse benefício na empresa de destino para o qual está sendo atraído em dinheiro. Fala assim, tá bom, você não tem plano de aposentadoria, vamos aumentar aqui a nossa discussão em 10% daquilo que você está me oferecendo, que é para pelo menos cobrir parte do custo de um plano de previdência que eu teria que ter no mercado. Então, são elementos importantes para que vocês tenham uma noção do grau de apreciação das pessoas em relação aos elementos do plano de aposentadoria. A gente trouxe aqui de bandeja também o plano de saúde para a visão de vocês. Vamos no próximo slide para a gente falar um pouco sobre estratégias de benefício das organizações e como é que elas conversam com os interesses das empresas. E aqui começa aquela comparação que eu falei para vocês. Mas antes disso, pode voltar, Evandro, eu acho que passou direto. Isso, pode, agora sim. Vamos mais um, vou botar essa tela comparativa. O que esse slide diz para nós e por que ele é importante? Tem muita informação aqui. Vocês estão vendo que são 3 edições das pesquisas. Vocês estão vendo que tem um ranking ao lado do lado esquerdo da tela, tá certo? Esse slide diz para nós o seguinte, pergunta agora para as empresas, quais são as ênfases da sua estratégia de benefícios nos próximos 2 anos? É uma visão prospectiva. Então, você observa que em 2021, o foco das organizações, lembra disso, 2021, meio da pandemia, foco das organizações estava na questão da inclusão e diversidade, e esse item caiu já na pesquisa de 23 para talvez ali o 5º lugar. E agora, o que é o topo? Talvez a coluna mais importante é, agora em 2025, o que as empresas estão olhando até 2027? Aumento de custos de benefício. Isso vai e volta, gente. Olha lá, em 23 já era um aspecto importante,
dentro das estratégias de benefício da empresa. Elas estão cuidadosas com essa questão de custos, não é? E em 2025 ela passou para o topo. O que apareceu aqui em 2025 e que não apareceu em 2023? Pressões financeiras sobre os orçamentos, né? Então, não só em relação a custos de benefício, planos de benefício, mas também em relação a outros ingredientes do P&L das organizações. Competição por talentos é um dado que não está marcado, mas é algo muito importante que aparece em 2023 e em 2025 também, porque essa busca por pessoas talentosas é uma coisa contínua dentro das organizações. Passa mais um slide, que agora sim, a gente cruza a opinião das organizações e das pessoas. O que foi feito aqui? Ó? Por isso que aparece 3 colunas ali. A gente perguntou para as organizações, para as companhias, numa daquelas pesquisas, assim, ó, beleza, classifique o que a sua organização vai priorizar, né, no programa de bem-estar nos próximos 3 anos, onde naquelas 4 dimensões a sua empresa vai botar ênfase. Essa foi a pergunta para as empresas. E a resposta aparece aí em amarelo, coluna amarela. Aí, na outra ponta, numa das outras pesquisas que a gente fez, naquelas 4, a gente perguntou para as pessoas, vem cá, o que você acha, o que você gostaria que a sua empresa colocasse ênfase naquele contexto das 4 dimensões do bem-estar? Em que lugar você gostaria que a sua empresa colocasse a ênfase nos próximos 3 anos? Está na coluna, aí rosinha, né? Aí no meio, empregado. E a última coluna, na verdade, que a gente está chamando de gap, é a diferença entre o que a empresa respondeu e o que o empregado respondeu. Vamos ter um extrato em relação a isso? Está vendo? São 5 dimensões. A gente incluiu no número 3 a experiência do empregado, e ela extrapola um pouco aquelas 4 dimensões, porque a gente sabe que a experiência do empregado é uma coisa muito valiosa dentro das organizações. Por isso que a gente colocou ela aqui também, não só aquelas 4 dimensões. Tá? Agora, o que é... Vamos fazer assim, Evandro, vamos mostrar como é que são as coisas mais relevantes desse quadro. Para fazer isso, dá mais um clique aí, por favor. Olha só, as maiores diferenças, tá? que a gente está olhando aqui, seja para mais ou seja para menos, entre empresa e o que diz os empregados. Olha só, há uma certa convergência, número 1, bem-estar emocional. 80% dos respondentes corporativos disseram, eu vou colocar ênfase nisso, nos próximos 3 anos. E já está colocando, a gente vê isso nas organizações. E os empregados disseram, eu espero isso. 54% dos respondentes brasileiros, isso aqui é Brasil, não é América Latina, não é mundo, Brasil, estão dizendo, eu espero isso da organização. Então, há uma certa convergência. Então, embora haja muito mais ênfase da empresa do que dos empregados, a gente entende que há uma certa convergência. As empresas estão atendendo uma demanda dos empregados. Mas agora, olha o número 5, o bem-estar financeiro. Enquanto 15% das empresas respondentes desse painel, dessa pergunta, aqui no Brasil, disseram, eu vou colocar ênfase aí, 58% das pessoas que responderam a essa pergunta falam assim, eu gostaria que a empresa colocasse ênfase aqui. Então, há um gap muito grande entre o que dizem as empresas e o que estão dizendo os empregados. E é aqui que a gente tem que colocar foco. Sabe por quê, dirigente? Vocês estão no fundo de pensão e quando se fala em bem-estar financeiro, talvez a principal quesito, como nós vimos naquele slide inicial, seja o plano de aposentadoria, seja os programas de empréstimos que atravessam via plano de aposentadoria. Então, aqui, a gente está falando de uma diferença que, no final das contas, quando a organização, quando a corporação, quando a sua patrocinadora compreender a leitura dessa voz dos empregados, provavelmente vai abrir um diálogo com vocês para tentar verificar como melhorar, seja a comunicação, seja a inclusão de novos programas via o fundo de pensão. Por isso que esse slide é importante, por isso que a gente resolveu trazer ele aqui para vocês, tá bom? Então, a gente fez esse cruzamento e fez mais uma pergunta que eu queria explorar para vocês, e agora a gente vai abrir essa informação. Tem muita informação aí para vocês, mas a gente vai abrir essa informação por vários ângulos. Eu acho que ficou... ainda não apareceu a tela toda para mim aqui, Evandro. Boa, volta mais uma. Agora sim. Obrigado, Evandro. Ó, ainda dentro do contexto do bem-estar financeiro. Agora estamos olhando assim, ó,
Pessoas, aquela pesquisa que a gente falou com os indivíduos. Em que áreas vocês, empregados, desejam mais ajuda? Né? Em que áreas vocês desejam mais ajuda? Então, a gente elencou de 1 a 5. Né? E a gente separou, como vocês estão vendo no quadro aí, bloco número 1 por gênero, feminino e masculino, bloco número 2 por geração. Então, tem desde a geração mais jovem até a geração com mais idade. Então, elas estão todas aí respondidas. Como tem muita informação aqui nessa tela e está escrito numa letra muito pequena, Evandro, vamos fazer que nem o Jornal Nacional? Aperta um botãozinho aí que ele chama a atenção do que é importante, né? Faz aquela tela do, o cara falou isso, aí, bum, vai lá. Aí, ó. Então, número 1, né? O que os empregados desejam mais de um plano de aposentadoria? Ajuda para aumentar a poupança. Né? O que eles desejam mais em termos de bem-estar financeiro? Uma ajuda para aumentar a poupança. Na verdade, o que eles estão buscando é uma educação financeira aqui. A gente não está falando só de ter ou não ter um plano de aposentadoria. Está falando em ajudar essas pessoas a formar uma mentalidade para a aposentadoria, formar uma mentalidade para diminuir as suas despesas assim por diante. Então, tem um espectro bem maior do que simplesmente olhar essa resposta como se fosse apenas o plano de aposentadoria. Esse foi o primeiro quesito, tá? Então, a gente plotou isso, ele atravessa as gerações e os gêneros, tá vendo? Agora, vamos dar mais um toque aí. Qual foi o segundo quesito mais falado aí do grupo? Entender como aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pela organização. Então, muitas das vezes a gente vê... Isso é basicamente comunicação, né? É o que as pessoas estão dizendo. Muitas vezes a gente observa as pessoas tendo lá um casal que trabalha um numa organização e o outro na outra. Como é que eles escolhem o melhor plano de saúde, um dependente do outro e coisas dessa natureza? Como é que eles formam uma poupança de um lado ou de outro, se ambos tiverem planos de previdência, de uma forma pensando de uma forma conjunta? Coisas dessa natureza. Então, os benefícios flexíveis que algumas companhias oferecem aqui também estariam dentro desse contexto. Qual foi o terceiro, Evandro? Tem o terceiro nessa questão? Não, foram os dois mais votados dentro dessa questão da pergunta que nós fizemos para os empregados, da forma daquela pesquisa. Bora lá? Impacto na aposentadoria. Vamos fazer agora um filtro, né? A gente vem descendo, falando das organizações, falando das pessoas, agora vamos para o fundo de pensão. Tá? Primeiro, de novo, o grau de apreciação das pessoas e, como tal, o plano de aposentadoria como forma de geração de poupança para aposentadoria. A pergunta foi feita e a resposta dos empregados estão aqui. Ó. O plano de aposentadoria oferecido pelo meu empregador, complete a frase, é a minha principal forma de poupança para aposentadoria. 52% dos brasileiros respondentes a essa pergunta disseram isso. Tá? Então, usa só o plano como uma forma de poupança, não tem outras formas de poupança para o seu futuro. E a segunda ele é muito importante para mim. Então, é mais importante do que nunca. Há um grau de apreciação dentro desse contexto, e o fundo de pensão tem um papel-chave aqui, né? Nesse processo de comunicação, de interação com as pessoas, para que as pessoas se sintam satisfeitas em estar fazendo parte de um programa de previdência aqui dentro das organizações. Qual é o próximo, Evandro, que a gente tem aí para mostrar para o pessoal? A gente também perguntou e quis saber das pessoas, agora não abrange só plano de aposentadoria, mas assim, a pergunta foi: quanto você poupou no último ano e quanto você acha que deveria ter poupado no último ano? Essa é a pergunta. Né? Foram duas perguntas dentro de um bloco. E aí você vai vendo do dia de 2019, 22 e 24, as três últimas edições dessa resposta, né, das pessoas. Para quê? Para mostrar para vocês por que esse quadro aqui é importante. Né? Ele mostra claramente que a linha, eu posso chamar de linha azul, a primeira aparece lá 21%, e a de baixo aparece 11%. 21% é as pessoas disseram: eu acho que eu deveria ter poupado. Plano de aposentadoria, poupança individual, outro tipo de investimento, tudo que diz respeito à poupança para as pessoas, a pessoa traduziu num percentual. Que percentual foi esse? 21%. Mas quanto você de fato poupou no ano passado? 11%. Por que esse slide é importante? Porque ele mostra que há, na percepção das pessoas, uma clara identificação de que estão poupando menos do que deveriam. É por isso que esse slide é importante. E eu acho que vocês, dirigentes, deveriam fazer uso dessa informação para voltar nas suas audiências e também, talvez, testar essa pergunta com essas pessoas.
Para quê? Talvez ter mais contribuições voluntárias das pessoas no plano de aposentadoria. Conscientizar essas pessoas que, de fato, vão precisar de mais de formação de poupança para ter uma subsistência adequada, digna, no momento da aposentadoria. É por isso que eu acho que esse slide é importante, foi por isso que a gente pensou essa resposta para trazer aqui para vocês, selecionou ela para trazer aqui para vocês, né, Evandro? O que mais que a gente está mostrando aí também, Evandro? E a gente pode compartilhar com as pessoas, né? Agora sim, mergulha no coração do plano de aposentadoria essa pergunta, né? E a pergunta para as pessoas foi assim: aí, me diga aqui, de novo, respostas dos brasileiros, naquela pesquisa que a gente fez, o que você mais deseja de um plano de aposentadoria? Abre o coração e fala para a gente. Olha o que os caras responderam. De 1 a 4 está listado do lado, está vendo o lado esquerdo? As 4 primeiras principais respostas. Do lado direito são todas elas, né? É um extrato do que tem do lado direito. A gente postou para o lado esquerdo as 4 principais. Bora lá, vocês estão lendo aí. Ó. Garantia de que o dinheiro vai durar, garantia de que o dinheiro, em plano de contribuição definida, né, principalmente, garantia do que o dinheiro vai durar. Tem muita decisão no entorno dessa garantia do que o dinheiro vai durar, ou eu posso traduzir garantia como desejo, eu tenho vontade, eu gostaria que o dinheiro durasse enquanto eu sobreviver, coisa dessa natureza. Agora o segundo é forte, hein? Olha aí, Francisca e Márcia. Eu quero ter controle sobre os investimentos. Eu quero tomar as decisões em relação aos investimentos. Tomada de decisão, nesse contexto aqui, a gente sabe que está ligada à escolha de perfis de investimento. Né? Então, as pessoas, para os planos em especial que têm perfis de investimento, essas pessoas querem continuar tendo o controle sobre os seus investimentos, o controle sobre a tomada de decisão de para onde vai o investimento desses indivíduos. Né? No terceiro bloco, tem 36% dos respondentes brasileiros disseram que querem ter proteção contra perdas financeiras, ou seja, querem ter elementos dentro dos perfis de investimento para o qual eles podem seguir um perfil que arrisque menos com seus recursos. E, por último, querem ter, olha, eu e o Evandro falávamos disso há muito tempo, olha o número 4 aí, acesso a recursos para emergências, seja através de empréstimos, seja através, estamos falando de plano de aposentadoria, olha o topo da tela aí, seja através de empréstimos, seja através de um resgate parcial da conta do indivíduo numa situação de emergência. Pô, eu lembro que no dia 3 de abril de 2020, 3 de abril de 2020, a gente fez um evento, foi o primeiro evento online que a gente fez falando sobre plano de previdência, sobre o problema que a gente estava enfrentando naquele momento, e uma das demandas principais das pessoas era assim, cara, a minha empresa acabou de cortar metade do meu salário por causa da pandemia, como é que eu não posso sacar um pedacinho aí do meu fundo de pensão, do meu saldo de conta, para eu subsistir, para eu viver os próximos meses? Eu não posso pensar no longo prazo se eu estou com problema no curto. Né? Você lembra disso, Evandro? Que a gente estava fazendo aquela apresentação e essa voz das pessoas já vinha na nossa conversa com os indivíduos dentro desse contexto. Então, ele continua aqui. Ó. Eu acho que hoje o acesso a contas dos indivíduos já está mais possível, né? Aqui no Brasil, né? Dentro desse contexto. Mas esse era um ingrediente muito importante dentro dessa abordagem. Se vocês quiserem saber o que mais essas pessoas estão querendo, está aí do lado direito da tela, tá bom? Mas a gente tem tempo para... Eu preciso devolver isso aqui para o Evandro, eu preciso avançar no próximo slide aqui. Bora lá, Evandro, obrigado aí por me apoiar nesse negócio. Ah, olha para essa. Agora vamos abrir a mesma pergunta que a gente está fazendo agora é estratificando por gênero e por faixa etária. De novo, agora vamos direto ao ponto, Evandro. A gente faz aquele negócio do Jornal Nacional aqui também? Faz? Então, bora lá. Olha aí, ó. Quando a gente... tá aí, ó. O primeiro ponto. Garantir que o dinheiro dure na aposentadoria. De novo, atravessa os gêneros, vai na parte do pessoal de faixa etária, e lá o pessoal de 50 ou mais também tem esse desejo, ele aparece em terceiro lugar. O que a gente está falando aqui, moçada, educação financeira. Se vocês estão fazendo já o orçamento para o próximo ano, não deixe esse quesito de fora. Comunicação e educação financeira das pessoas é o que elas estão querendo. Sejam proativos dentro desse contexto. Próximo, acho que a gente faz de novo também, o segundo lugar. Segundo lugar, eu tenho uma preocupação com perda financeira, quero ter o perfil de investimento que me proteja. De novo, educação financeira. Entender o que significa esse perfil e qual o grau de proteção, se a gente pode falar assim, de manutenção da renda que essas pessoas podem ter já se forem aposentados. Podemos seguir para mais um. Controle dos investimentos. Né?
Olha lá, galera de 50 ou mais, eu estou ali, ó. 50 ou mais. Quer ter controle dos investimentos, inclusive como aposentado. Quer continuar a ter controle com os investimentos, tradução, escolha dos perfis, mesmo na fase de aposentadoria. Isso é importante para o desenho dos planos de aposentadoria, e alguns, a partir do momento em que o indivíduo se aposenta, não tem mais a escolha, vai ficar naquele mais conservador. Por quê? Porque aí o fundo acha que ele precisa ficar no mais conservador. Pelo amor de Deus, cara, o cara vai viver um montão pela frente, deixa o cara escolher o que ele precisa para fazer frente às suas necessidades, né? Cada um tem o seu poder de escolha. Bora lá. Para encerrar esse processo, acho que a gente está quase finalizando, rapidamente uma pincelada sobre aquela pesquisa de planos de contribuição definida. De novo, se precisar, tem um montão de informação disponível por aqui, a gente pode compartilhar com vocês numa sessão especial para o seu fundo de pensão. Mas nós estamos falando aqui, ó, adesão automática. A pergunta foi, está considerando adesão automática aí? Agora, 2% dos respondentes dos fundos responderam sim, já temos adesão automática traduzida no nosso regulamento, e 25% estão dizendo que ainda vão converter isso nos seus regulamentos, a questão da adesão automática. Próximo, por favor, Evandro. Plano CD com perfil de investimento, aquela pergunta clássica. Olha só, 77% das respostas brasileiras disseram que oferecem lá diferentes perfis de investimento, e 3 a 5, né, perfis é a prática de mercado. Posso chamar de mercado? Prática de mercado desse grupo que respondeu a essa pergunta. Próximo. Eu acho que tem a ver com... a gente falou com empresa que tem fundo fechado, fundo multipatrocinado e que tem plano em seguradora. Não ficou só no limite dos fundos fechados, não, tá, gente? E a forma de pagamento de benefícios aparece aí ao lado. Então, principalmente formas de renda financeira, né? Pagamento em termos de cotas, em percentual do saldo de conta, e rendas vitalícias, de fato, está ficando cada vez menor a oferta dessa opção para as pessoas. Né? O que mais a gente tem aí? Só fazendo um comentário aqui, tem um participante que você conhece, o Bruno Chimisso. Ele diz, né, o benefício provisório que eles têm hoje no plano, que foi construído com o apoio de vocês, é um grande diferencial, tomando o plano muito mais atrativo. Então, acho que corrobora com tudo que você está apresentando aí. Obrigado, Bruno, pelo comentário. É isso mesmo, cara, e fazer uso disso é muito importante. A gente trabalhou bastante para isso. Obrigado, Bruno. E que mais? Obrigado, Márcia, por ter trazido esse depoimento aí. Evandro, acho que a gente está concluindo aqui para passar para a parte mais importante. Só para encerrar, né? Quem decide onde o dinheiro é investido, naturalmente, a patrocinadora da parte dela, ela toma a decisão, e a parte do participante, obviamente, a responsabilidade do participante. Eu acho que esse é um panorama que a gente gostaria de trazer como um pano de fundo. Aqui, ó, falando de ESG, olha ele aí. Eu tinha esquecido desse slide, cara. Ó, opção de investimento em fundos ESG. 14% apenas oferecem, né, dos fundos, dos planos CD do Brasil, né, que responderam essa pergunta. 42% estão planejando oferecer, está tudo linkado com a palestra, com a apresentação da doutora Raquel ainda há pouco, e 45% estão dizendo, eu não pretendo fazer isso por enquanto não, mas talvez com a mudança, com essa questão da Previc aí venham a fazer. Eu só tenho um depoimento numa conversa que eu tive com a Previc há algumas semanas sobre esse tema, que ela iria colocar em audiência pública essa questão, aí o Evandro e eu estávamos ali. Me perguntaram como é que era essa questão lá no Reino Unido. Eu trouxe uma experiência rápida para a pessoa, para esse grupo, para a Previc, inclusive, no Reino Unido, o seguinte: sim, essa questão dos perfis de investimento moldados com um investimento socialmente e ambientalmente focado, né, um perfil exclusivo com essas características ESG, já existe forte no Reino Unido. Sabe qual é a curiosidade que eu tenho, que eu obtive lá? É assim, lá, quando o indivíduo, participante, que nem a gente, opta no perfil de investimento ESG, no fundo de pensão dele lá no Reino Unido, esse indivíduo, ao optar, ele aceita por escrito, porque ele botou o xizinho lá e assinou, ou fez digitalmente, ele aceita que a rentabilidade desse fundo seja menor do que a rentabilidade dos demais perfis, ou de uma forma geral. Então, é como se ele desse uma anuência de que ele aceita uma rentabilidade menor em função de fazer algo melhor para o mundo, para a natureza,
Eu acho bacana esse negócio, né? Embora a gente às vezes fala que eu quero ver o meu, cara, eu quero ver o meu aqui. Mas eu acho bacana essa visão, né? Trazida através dessa opção dos fundos lá no Reino Unido. Foi um ponto que eu trouxe ali na discussão com a Previc. Eu acho que era isso do meu lado e eu queria passar essa bola agora aqui, Evandro, para a gente. Como é que a gente converte tudo isso na experiência das pessoas, né, de uma forma geral, e tecnologias disponíveis, para que só depois, então, venha a Patrícia e o Alexandre fechando esse bloco e mostrando assim, ó, na prática é isso que está acontecendo. Bola para você aí, Evandro. Obrigado aí por passar os slides. Você está no mudo aí, tira o mudo e mete bala. Vamos lá. Continua mudo. Eu não estou ouvindo o Evandro, não. Tira aí. Tá ainda. Isso. Saiu do mundo. Vocês conseguem ver a tela? Não, né? Oi? Sim. Estão vendo? Tá tudo Consegue. perfeito. Beleza. Então, essa página do ESG ele faz parte de uma pesquisa maior, né, onde a gente teve um bloco só sobre ESG. E a resposta no Brasil, Felinto, era que ele investiria em ESG desde que performasse. Então, diferente do que teve nesses pontos lá na Inglaterra, né, onde as pessoas estavam dispostas a ter uma rentabilidade eventualmente menor por um bem maior. Quando a gente teve esse impacto aqui na pesquisa do Brasil, não se apresentou ainda, né, a mesma disponibilidade para trocar rentabilidade por um bem maior. Porém, a gente, algumas semanas, eu vi uma apresentação de alguns fundos ESG, onde já se mostra, né, que eles estão entregando resultados superiores a fundos não ESG em algumas situações. Ou seja, não vai demorar muito para que entregar resultado com sustentabilidade seja a realidade da indústria, né? Mas passando aí para a questão do bem-estar financeiro e o que a gente tem visto como ferramentas ou como abordagens que apoiam os indivíduos na direção de um melhor equilíbrio financeiro e da sua independência financeira para o momento em que eles decidam parar de trabalhar ou que decidam fazer a transição na sua carreira, no seu trabalho full-time, no seu trabalho em organizações estruturadas ou em empregos que requeram uma dedicação integral para um momento onde ele vai complementar o seu tempo, a sua ocupação com alguma atividade profissional. Tá? E o que a gente prega, o que a gente tem visto como uma boa prática, tá? É um processo de educação financeira, um processo de bem-estar financeiro que inicia-se com um processo de diagnóstico e conscientização da população e das empresas e os fundos de pensão, passa pelas ações de engajamento e tem um acompanhamento constante dessas iniciativas. Tá? E por que é importante a gente ter a conscientização e diagnóstico? Quando a gente olhou o material que o Felinto compartilhou conosco sobre as iniciativas da empresa nas ações de bem-estar financeiro e nas ações de bem-estar emocional, tá? Vamos lembrar que a gente teve uma mudança muito grande na dinâmica das interações, das relações humanas, da relação com o trabalho após a pandemia. Então, a pandemia, ela mexeu, ela chacoalhou as nossas estruturas, as nossas formas de trabalhar, as nossas formas de interagir, e percebeu-se um número muito grande de pessoas adoecendo em função das consequências dessas mudanças. Tá? E esse adoecer trouxe impactos muito perceptíveis, muito fortes nas organizações. Então, ali,
a mensuração do impacto dessa situação na empresa era muito evidente, era simples de se trazer, de se tratar, com o número de pessoas afastadas, com o número de gastos com assistência médica e de planos de apoio nesse contexto. Então, buscar o consenso da organização na direção de destinar recurso financeiro, tempo e engajamento nessa iniciativa era algo que naturalmente aflorava, naturalmente acontecia. Quando a gente olha a questão do bem-estar financeiro, quantificar o impacto dessas iniciativas é uma coisa que não é tão natural ou tão evidente ou que não aflora com a mesma facilidade que, por exemplo, o aumento no custo médico em função dos problemas emocionais. Então, quando a gente faz um diagnóstico, faz a conscientização e mapeia a população, a gente consegue, ao longo do processo, e aí olhando para a caixinha ali, número 3 do acompanhamento, verificar qual que é a percepção dos indivíduos e qual é o seu nível de bem-estar financeiro após esse programa estar rodando aí por 12, 18, 24 meses. Então, a gente tem um processo de mapear, quantificar e comparar o resultado dessas ações é importante para a gente traduzir no impacto financeiro ou na monetização dessas iniciativas que são levadas adiante pelas organizações. E a gente entende também que esse processo ele envolve mudança de comportamento. Então, da mesma maneira que quando a gente fala em hábitos alimentares, de hábitos comportamentais, né? Ou seja, a maneira como a gente lida com o estresse, na maneira como a gente lida com as nossas emoções, falar de bem-estar financeiro, falar de planejamento financeiro, ele envolve mudança de comportamento, mudança de atitude. Né? E a mudança da atitude, ela não vem por uma varinha mágica que diz a partir de amanhã você vai ter acesso a essa tecnologia, a essa ferramenta que vai resolver todos os problemas da sua vida. Né? A gente vê que tecnologia ela é um fator grande de engajamento. Né? Ele é um item, é um componente nesse processo que ajuda as pessoas a manterem foco, manterem o acompanhamento dos compromissos e das iniciativas que elas gostariam de levar adiante. Então, quando a gente fala de recurso tecnológico, a gente tem a tecnologia, a gente tem as ferramentas que idealmente devem estar acessíveis, e estar acessível hoje é estar no celular, né? A gente pensar em ferramentas que estejam dentro de uma plataforma desktop, a acessibilidade é muito pequena, né? As pessoas acabam não usando, tem que ser algo que esteja realmente na palma da sua mão. Então, a utilização da ferramenta, a utilização da tecnologia ajuda as pessoas a compreender quais são as prioridades que elas têm dentro do planejamento financeiro. Então, tem que ser algo que seja simples, que seja rápido e que leve a pessoa à iniciativa. Né? Então, aqui a gente tem, rodando na tela para vocês, as principais telas, as principais etapas de um processo de como que você interage com o seu aplicativo. Então, dentro desse modelo, você consegue, por exemplo, determinar qual que é o seu objetivo de médio, curto e longo prazo, como você interage com o seu dinheiro, qual a sua característica patrimonial, qual a sua renda disponível, como que você recebe a tua receita, né? Como que você se planeja para administrar o seu crédito. Então, aqui a gente faz um primeiro mapeamento de como que você lida com as suas finanças, como que a sua reserva de emergência,
como que é o seu planejamento para aquisição de um carro, de uma moto, de uma casa, do que for. Tá? E com base nisso, você cria um score, você cria um índice, você tem acesso a um índice de como está a sua saúde financeira. Uma vez que você definiu a sua meta e você se determinou onde você está, você começa a trabalhar nos objetivos para que você tenha êxito no atendimento dessas iniciativas. E isso passa pela definição das reservas que você gostaria de constituir, mas passa também pela possibilidade de você ter acesso, contato com alguém, com algum planejador ou com alguma pessoa que tem expertise para te ajudar nessa jornada. Quando a gente fala de mapeamento, né, e aí tomando os cuidados com a LGPD e tudo mais, é importante que, de maneira consolidada, a liderança, né, que os recursos humanos da empresa, tenha acesso a um mapa geral, uma visão geral de como está a saúde financeira daquela população, da sua população. Tá? E com base no que você verifica da saúde financeira, você consegue determinar iniciativas ou ações complementares que vão apoiar as pessoas no atingimento do seu equilíbrio financeiro. Tá? E aí você pode ter diversas ferramentas, conteúdos, vídeos, palestras e tudo mais. E quando a gente passa dentro desse processo também, é extremamente importante vocês, RHs, vocês fundos de pensão, vocês que estão à frente dessas iniciativas, terem o foco de apoiar as pessoas na transição que vai acontecer em algum momento na vida de todos nós, que é a transição do mercado formal, que eu comentei lá no início, para um mercado onde a gente vai continuar ativo, ou buscar continuar ativo, seja por uma necessidade de complementação de renda, dependendo de como você lidou ao longo da tua vida com a formação da reserva de aposentadoria, ou uma necessidade de propósito, uma necessidade de se manter ativo, de se manter conectado, porque inevitavelmente te trará mais saúde, te trará mais longevidade, estar conectado com o seu propósito. Né? Quantos de vocês não conhecem pessoas que se aposentaram e, dado aí 2 anos, adoeceram, né? Ou seja, vinham numa vida saudável, vinham cheia de energia, cheia de vontade de realizar, e a hora que aposenta, você a encontra depois de algum tempo e acaba sabendo que ela adoeceu, que ela passou por um momento muito difícil, ou que simplesmente ela está num quadro depressivo, num quadro de instabilidade emocional. Por quê? Provavelmente ela perdeu o propósito, ela perdeu conexões, ela perdeu a razão pela qual ela levanta pela manhã e ela atinge e ela determina o que ela vai fazer durante o dia. Então é importante, quando a gente olha dentro de toda essa preparação e toda essa questão do bem-estar financeiro, você estar preparado para que no momento em que você decida fazer essa transição, você tenha a condição financeira de definir, de determinar qual o caminho que você quer seguir. Tá? E isso permeia, ou isso vai para dentro de programas de preparação de aposentadoria, né? Então, a gente passa por planejamentos do que você gostaria de fazer naquele momento, quais as ferramentas que você vai ter para esse planejamento e como que pessoas especializadas e consultores que têm uma vivência financeira e comportamental podem ajudar você a seguir nessa direção, né? Você e os seus participantes. Tá? Então, nesse contexto, nesse olhar, por meio do próprio aplicativo, você consegue ter acesso a planejadores financeiros para que esse planejador te apoie na definição de seu plano de ação, da definição das suas metas, na determinação dos seus orçamentos e das suas ferramentas de fluxo de caixa, né? E como que você faz isso? Direto no aplicativo, você marca um horário
de um dia da semana determinado, e você vai ter uma pessoa que vai conversar com você para entender suas prioridades e te orientar no caminho que você gostaria de seguir. E depois, recorrentemente, a cada intervalo de tempo pré-determinado, você vai ter sessões de follow-up, sessões de acompanhamento com essas pessoas para que elas possam te ajudar com essa iniciativa. Mas, pessoal, o que me chama mais atenção em tudo isso, tá, é que essa ferramenta, ou essa possibilidade de ter contato com um especialista e de construir, junto com alguém que conhece essa metodologia, o seu futuro financeiro, a, a prioridade que as pessoas têm dado para esse tipo de iniciativa ainda é muito baixo, muito baixa. Para que vocês tenham uma referência, esses programas são novos ainda, né? Então eles estão criando aderência, eles estão criando usuários ao longo do tempo. Mas o que a gente percebe é que dentro de uma população, de uma organização que oferece um serviço como esse, apenas 5%, em média, se valem desses serviços. Né? Onde eu quero chegar com isso? Né? Que simplesmente deixar o aplicativo, deixar esse recurso disponível, não é suficiente. A gente precisa, dentro do fundo de pensão, ou dentro do recursos humanos da organização, ter isso como um programa que tenha cadência ao longo do ano. Ou seja, a gente não pode ter um processo que eu tenho uma iniciativa forte no primeiro trimestre e depois eu vou voltar a esse assunto daqui a um ano. Se eu faço isso, e mesmo que eu tenha ferramentas maravilhosas que ajudem as pessoas nessa direção, o que a gente percebe é que a inércia, né, ou seja, a tendência a permanecer no status quo que o indivíduo tem, não contribui para que ele caminhe na direção da ação que vai apoiá-lo ao longo da sua vida. Então, essa aqui é uma peça que engaja, é uma peça importante, mas você precisa ter isso dentro de um programa que vai trazer diversas ferramentas, diversos insights para que as pessoas possam caminhar nessa direção. E quando a gente fala de acompanhamento, aqui é um programa que rodou depois de 12 meses, tá? Então são dados reais, onde a gente tem aqui a comparação entre o que era a percepção das pessoas em relação a cada um desses itens que são mapeados ao longo do processo, antes e depois de começar um programa estruturado de bem-estar financeiro. Então, a gente percebe aqui que a melhora nos indicadores, depois de 12 meses, avaliando a mesma população que teve acesso ao processo, é substancialmente melhor. Né? Então, o incremento desse processo é muito substancial. O que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa ter foco, o que a gente precisa ter perseverança é que esses programas atinjam cada vez mais um número maior de pessoas. No início, eles atingem aquelas pessoas que já têm a consciência, né? São aquelas pessoas que, de alguma forma, já poupam, já têm algum tipo de controle sobre as suas finanças. Né? São as pessoas que precisam, vamos falar, menos, né? Ou seja, que estão menos expostas às dificuldades da falta de planejamento. E à medida que isso vai rodando por um tempo maior dentro da organização e que a gente tem uma frequência maior de interação com a população, a gente consegue trazer as pessoas que ainda não estão com um nível de percepção e de controle sobre a sua vida financeira nos patamares que poderiam estar. Tá? Então, pessoal, o que eu gostaria aqui era de deixar alguns insights, algumas ideias, algumas alternativas para que vocês levem adiante dentro dos seus fundos de pensão, dentro das empresas que vocês representam, iniciativas que tenham o poder de movimentar, de mudar a vida das pessoas na direção de um futuro financeiro mais sustentável, uma vida mais equilibrada, uma vida com menos estresse, né, e mais energia para a gente viver tudo aquilo que a gente tem condição de viver nessa vida. Beleza? Beleza. Gente,
Muito obrigada, assim, tem muitos elogios. Eu acho que o Felinto já estava escrevendo aqui as respostas Tava. rapidinho. Acho que ele viu que o tempo do painel já ia se esgotar, ele se antecipou. Mas muito obrigada por vocês terem feito uma explanação tão rica. Acho que muitas informações que nos fazem pensar e, como a gente disse, né, que engata com o próximo painel de uma forma muito coesa. As apresentações, muita gente pedindo as apresentações. Esse painel vai ser todo, né, já está sendo todo gravado, vocês vão acessar pelo YouTube, eles vão liberar também para o acesso de vocês, encaminharemos depois o link para que vocês consigam. É uma apresentação grande, então assim, para baixá-la no computador aí, talvez vocês tenham algumas questões, mas aí vocês podem nos procurar, tá? Felinto e Evandro, muito obrigada. De coração, assim, vou contar com vocês com certeza para próximos summits e estamos juntos. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante ao final, né, Evandro? A importância de você ter um consultor que ajude essas pessoas também, porque às vezes a história só do aplicativo, que a gente vê muito por aí, fica aquela coisa muito robótica, né? Acho que ontem mesmo foi trazido isso. Da importância desse sentimento que é gostoso para a pessoa poder dividir com outra os seus desconfortos, as suas preocupações, os seus incômodos. Então, assim, acho que é algo bem interessante que vocês acabaram trazendo ao final. Passo a palavra final aí para vocês e aí a gente já entra na sequência com o próximo. Obrigado pelo seu tempo. E só engatar num ponto que ela trouxe aqui, e daí você faz o grande finale, por favor. Mas o que você traz, Márcia, é algo que a inteligência artificial não vai substituir, que é a interação, que é o propósito, que nós, humanos, valorizamos muito quando a gente decide por um produto, por um serviço, por seguir um ator, por seguir um artista. É algo que nos faz humanos, né? E que é algo que a gente não pode perder. Ou seja, essa interação, esse contato que é o que nos enriquece. Felinto. Obrigado, Evandro, por esse apoio aí fabuloso. Eu gosto muito de dividir os painéis contigo e agradeço. O prazer é meu. Difícil falar depois de você, né, meu amigo? Mas bora lá. Márcia, obrigado. Francisca, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer muito as perguntas que eu consegui já responder. Aquelas que eu não consegui, eu me comprometo aí com a Márcia, depois da gente fazer, eu vou chegar até vocês. Sei que a gente já está quase que entregou com alguns minutos de antecedência para a continuação dos painéis, mas quero aqui pedir desculpas para a Patrícia e para o Alexandre. Infelizmente, não vou conseguir ficar para o painel de vocês, mas desejo tudo de melhor para vocês. E dizia para essa audiência agora, nós começamos com 512 atendentes, temos 514 agora. Evandro, conseguimos crescer 2 indivíduos. Não perdemos ninguém no caminho. E eu acho que a melhor parte começa agora, com a Patrícia e o Alexandre mostrando isso tudo na prática. Sucesso para vocês. Um abraço. Obrigada, tchau. Gente. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Tchau. Obrigada.